se você me ama e a você também. Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, tô lançando aí o vídeo da lição Eu Creio na Castidade e na Pureza, ou seja, vamos falar sobre sexo, certo? Tudo que a Bíblia diz sobre o sexo fora do casamento, sobre pureza e sobre castidade. Vou gravar um outro vídeo de uma outra aula falando sobre o casamento. Tudo bem? Então, bora lá estudar, gente. Pessoal, bora começar. Mandei pra vocês aí o arquivo, tá? Quem conseguir acompanhar a lição e lendo e ouvindo, beleza. Texto do dia. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Isso tá lá em Hebreus 13:4. A lição é pesada. A gente vai falar sobre sexo. Sim, sexo antes do casamento. E não apenas isso, mas a sexualidade em um todo, tá? Perguntas que nem eu tinha mandado pra vocês no WhatsApp. Pessoal, me manda lá no privado do WhatsApp, no Facebook, mas eu acho mais fácil ali pelo WhatsApp, no Face também. Vou gravar depois um outro vídeo respondendo os questionamentos de vocês. Não vou citar nomes, ok? Se você também não quiser falar que é você, pode dar aquela dica do amigo. Um amigo meu uma vez me falou, sem problema nenhum. Estamos aqui para responder as perguntas. Bora lá, gente. Na síntese, nós temos assim, a sexualidade é uma dádiva divina, porém o ato sexual é apenas para o casamento. E no século que nós estamos vivendo, né, e não somente nesse, mas já alguns atrás, o sexo tem sido muito banalizado no meio de todos os jovens, no meio de toda uma sociedade, não é verdade? A palavra de Deus, ela é um guia. Tudo que o Senhor deixou aqui na palavra é um resguardo para a nossa vida sentimental, para a nossa vida financeira, para a nossa vida física e espiritual. Tá? Tudo que o Senhor deixou aqui escrito, de Gênesis a Apocalipse, é uma história de redenção, de amor, o quanto o Senhor nos ama, Ele quer estar perto de nós, Ele nos salvou, Ele tem a vida eterna. E só que não foi apenas isso, Ele nos deixou instruções de como ser sábios, de como ter uma vida sábia, financeiramente, fisicamente, sentimentalmente, e o sexo entra muito nisso. A gente vai ver um pouquinho mais ali à frente na lição que quando você se dá ao sexo no namoro mesmo, você vai ficar com um menino, como a televisão hoje em dia, muitos canais, filmes, séries, o mundo tem nos dado essa informação, essa forma de sexo que eles falam, não é amor, não é amor, e te machuca no final. Sempre, 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 sempre. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais à frente. Bora lá. Agenda de leitura, se possível, façam vocês também em casa durante a semana. Eu vou ler aqui os que eram desta, tá bom? A minha cola aqui no meu computador, você já deve ter percebido já. Abstenha-se da prostituição. Olha o que a palavra diz. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência. O que é concupiscência? Desejos da carne. Como os gentios, que não conhecem a Deus. A palavra já diz lá em 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, que as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não temem a Deus, são pessoas que vivem na concupiscência da carne, pelos desejos da carne, que nem a gente conversou nas lições anteriores. Lá em Gálatas 7, 6 ou 7, se eu não me engano, tá o fruto do Espírito e a concupiscência da carne. Depois vamos dar uma lidinha lá pra gente rever alguns assuntos. Fuja dos desejos da mocidade. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade. Esse fogo ardente de todos os hormônios ficarem queimando é na mocidade, é onde ocorre mais, sim. E a Bíblia já fala, foge também das paixões da mocidade. Da mesma forma que a palavra também diz, foge da aparência do mal, sempre.
O prazer sexual lícito. O que é lícito? Aquilo que é permitido. Está lá em Provérbios 5:18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui em Provérbios, a mulher da tua mocidade nada mais é que a esposa, sua mulher com quem você se casou na sua mocidade, ok? Esse é o sexo lícito após o casamento. Não viver abrasado. Gente, o que é abrasado? Vamos ver lá em 1 Coríntios 7:9. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios 7:9. Sabe o que é abrasar? É quando você tá lá com o seu namoradinho, né? E de repente começa a subir o fogo e começa aquele negócio, porque acontece, gente, acontece, todo mundo é carne, todo mundo já passou por isso. E você fica naquele agarra-agarra, naquele amasso. Ah, porque dá uns amassos, não tem problema. Tem problema sim. Isso é abrasar-se. É você ficar se alimentando de alguma coisa que você não pode concluir. E quanto mais você se abrasar, mais você vai caminhar para ter uma relação sexual com aquela pessoa. Porque tem uma hora que só você ficar passando a mão não vai ser suficiente. Você vai querer dar um passo a mais. E nesse um passo a mais, se você não for casado, você vai pecar. Você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E você vai trazer para você problemas sentimentais, às vezes uma gravidez indesejada, às vezes você acaba terminando com aquela pessoa e fica falado. Então, tudo isso acaba atrapalhando toda a sua vida. O abrasar-se que o apóstolo Paulo fala, é esse agarra-agarra. Então, vocês que namoram, vocês que são noivos, não fiquem se agarrando. Ah, Laís, mas é legal, é bom. Foge da aparência do mal. A minha mãe me dizia muito isso quando eu estava namorando, um conselho. Obviamente relacionado à comida, né? Como vocês sempre sabem que eu falo pra vocês. Se você está vendo um pudim e você sabe que você não pode comer aquele pudim, não fique olhando para aquele pudim. Vai embora, vai fazer outra coisa. Porque quanto mais você ficar olhando para aquele pudim, sentindo o cheiro daquele pudim, uma hora você vai ceder. A mesma coisa, gente, é o relacionamento sexual. Se você não pode fazer isso no momento porque você é namorado, que você é noivo, não fique se abrasando. Não fique sozinhos assistindo filme num quarto trancado, numa sala, em qualquer lugar. Evitem, porque a carne é fraca. A mente como a fonte dos desejos errados. Mateus 5:28. Jesus disse assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que Jesus estava querendo dizer? Só o fato de você olhar uma mulher na rua, num filme, em qualquer lugar, um homem, e você já se imaginar naquele agarra-agarra com a pessoa, já se imaginar mil coisas, no seu coração você já pecou com essa pessoa. E aí entra a famosa masturbação, certo? Masturbação é pecado? Sim, é pecado. Porque ninguém faz isso pensando numa melancia, pensando num passarinho, pensando em árvores. Você imagina uma outra mulher, um outro homem. E isso diante de Deus é pecado, é errado. Sim, é errado. Tá certo? Embora a sociedade sempre em contramão com as nossas crenças, com o que Deus já nos disse, fala, não, é uma coisa natural do ser humano. Não é. É normal você sentir desejos? Sim, porque todos nós temos uma química, os hormônios dentro de nós, é normal. Só que você escolhe o que você vai fazer com isso. Se você vai se levantar, tomar uma água, passear, tirar esses pensamentos da sua cabeça, que é o correto, ou se você vai ficar alimentando ainda mais. Eu não consigo, aliás, evitar que um passarinho venha voando e bata na minha cabeça. Consigo evitar? Não consigo. Mas eu posso muito bem evitar dele fazer um ninho na minha cabeça. Está certo? Pensamentos é isso. Ele pode vir na sua cabeça, sim. Só que você tem que ter domínio próprio, o fruto do Espírito, para você se levantar e falar, não, eu não quero pensar nisso agora, não é o momento de eu pensar nisso agora e sair. O último texto da semana. Santidade em todas as áreas da vida. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Aqui eu não tenho nem comentários, né? O Senhor diz isso. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor Deus nos ama. Quando nós erramos e nós pedimos perdão, nos arrependemos, deixamos a prática de lado,
o Senhor, Ele nos perdoa, porque Ele nos ama. O maior desejo dEle é que nos relacionemos com Ele e que tenhamos a vida eterna. Só que o Senhor, Ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Nunca se esqueçam disso. A gente até vai ver um pouquinho mais à frente, lá 1 João diz assim, que se nós pecarmos, nós temos um advogado que pode nos justificar. 1 João 1, se não me engano. Nós temos Jesus Cristo que nos justifica. Só que persistir no erro não é válido, gente. Não é válido. Mesmo porque nós temos a história da mulher adúltera, que aqueles fariseus na época de Jesus queriam apedrejá-la. E Jesus assim, se vocês não cometeram nenhum pecado, quem não cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. E Jesus falou assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Né? Todos eles tinham ido embora. E Jesus falou assim para ela, vai e não peques mais. E não peques mais. Então não era só, vai lá que eu te perdoei. Não. E não peques mais. Ok? Bora lá, pessoal. Na lição, vou resumir bastante. Eu abri um arquivo errado aqui. O que é a castidade? Castidade é um estado de pureza. É uma atitude que a pessoa toma em relação à preservação do seu corpo no tocante a uma prática sexual indevida. É uma virtude que está associada à sexualidade e não apenas ao ato sexual. É a abstenção dos prazeres carnais, sexuais e de tudo a que eles se refere. Ok? Castidade, gente, é você decidir se tornar puro, se tornar separado. É aquilo que Jesus disse, ele disse assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, certo? E para nós sermos sal, você tem que ser sal fora do saleiro, você tem que ser a diferença no mundo. Então, se hoje nós vivemos num mundo em que está na moda você transar com todos os caras, com todas as meninas, não é isso que o Senhor Jesus disse, tem deixado na sua palavra. Pessoal, a castidade nada mais é do que você se manter puro, longe não só do ato sexual, mas de tudo que se refere a esses desejos carnais. Como eu disse para vocês, a masturbação é um desses casos. Tudo aquilo que leva você ao pecado, a errar o alvo, que a gente tinha comentado antes, tudo isso, quando você se separa, é castidade, é você decidir viver uma vida pura, uma vida santa. Uma pessoa que perdeu a virgindade, ela pode ser casta? Ela pode viver em castidade? Será? Ela pode sim. Porque a castidade é você decidir que você não vai mais pecar, que você não vai mais deixar que os seus desejos falem mais alto, não vai mais persistir nesse erro. Tanto é que a castidade em si, ela também, a Bíblia fala para os casais. Lá em Hebreus 13:4, que é o nosso texto do dia. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então, ou seja, a castidade não é somente para os solteiros, mas para os casados também. Porque você ter relação sexual com outras pessoas, ou ter vontades, desejos com outras pessoas, isso também é traição, é um adultério, é errado. Então, a castidade, a pureza, ela tem que ser perseguida por todos nós, sem exceção, tá certo? Castidade é diferente de virgindade, pois mesmo uma pessoa que tenha tido uma vida sexual ativa antes de conhecer a Jesus como seu Salvador, depois da conversão pode se tornar casta. É aquele caso daquelas pessoas que vieram do mundo, tiveram sim relações sexuais antes de conhecerem a Jesus, mas quando conheceram o Senhor, decidiram, não, a partir de hoje eu vou esperar me casar com a pessoa certa para ter relação sexual. É uma pessoa que decidiu viver em castidade e fugir de toda a aparência do mal, tudo aquilo que te faz pecar, te faz errar. Um mundo dominado pela sensualidade. Pessoal, eu tô no ponto 1 já, tá? É possível ser casto em meio a uma geração corrompida? Eu tô nesse ponto, na verdade, agora indo pro tópico 2, tá? Um mundo dominado pela sensualidade. Gente, eu já ouvi isso, então com certeza vocês já ouviram isso. Que quando se está namorando,
quando você fica noivo, você tem que ter relacionamento sexual com a pessoa para testar, para ver se vai dar certo depois. Isso é muito errado. Sabe por que é errado? Porque sexo não segura casamento, não segura. Se segurasse, a gente não teria tantos casos de traição como se tem hoje em dia. Sabe o que segura, o que sustenta um casamento? É você escolher alguém que te complete, que tem os mesmos objetivos, uma pessoa que você goste de conversar e que você pense assim, ao final de tudo, quando a gente casar, a gente vai ter filhos, a gente vai ter neto, quando a gente estiver bem velhinho e estiver só nós dois juntos, eu vou continuar rindo das mesmas piadas, eu vou continuar tendo a mesma conversa, a mesma sensibilidade, a mesma fiação com essa pessoa. É isso que eu quero. Eu quero alguém que corra junto, que tenha o mesmo objetivo, que caminhe ao meu lado. É isso que sustenta um casamento. O sexo é só um complemento. Então, vocês vão ouvir muito da mesma forma que eu ouvi, inclusive quando eu fiquei noiva e no meu trabalho, na verdade eu nem vou lembrar a vocês como chegou esse assunto, mas no meu trabalho as pessoas ficaram espantadas quando eu havia comentado que eu era virgem. Eu falei, estou noiva e eu sou virgem. O pessoal, mas como? E se você casar e não gostar? Como se o sexo fosse a garantia de uma estabilidade no casamento. Não, não é. Não é. Quem te garante a estabilidade no seu casamento, é isso que eu falei pra vocês. Você se casar com alguém que tem uma mesma afinidade, que tenha virtudes que você busca num homem, numa mulher, e que te ame, que cuide de você. E o Senhor também garante a bênção quando Ele diz que, lá em Hebreus 13:4, venerado, seja abençoado, seja entre todos o matrimônio, que é o casamento, e o leito sem mácula. O Senhor, Ele abençoa. E como eu disse para vocês, o sexo é apenas um complemento. No tópico 3, o que move as pessoas à prática do sexo fora do casamento? Vocês verão lá que tem 3 opções. De todas essas, eu vou destacar a pressão exercida pelas amizades ou mesmo pelo namorado, certo? Existem muitos amigos que falam, poxa, você não fez, mas todo mundo fez. Ou mesmo um namorado ou uma namorada também. Conheci meninas que faziam isso. Se você me ama, você realmente tem que dormir comigo. A gente tem que ter um relacionamento sexual. Isso é natural. Não, não é natural. E se você colocou no seu coração ser fiel, se guardar, seja fiel mesmo, lute contra esses desejos carnais, lute contra a opinião de todos. Como eu disse para vocês, nós temos que ser sal longe do saleiro, certo? O que é o saleiro? Seria a igreja. Nós temos que ser sal no mundo. Temos que ser diferentes, sim. E ainda diz assim, aqui no tópico da lição, quem ama sabe esperar. Então, se o seu namorado realmente te amar, se a sua namorada realmente te amar, quiser algo duradouro, essa é a palavra, ele vai saber esperar. Da mesma forma que opinião de amigos nem sempre são construtivas. Existem amizades que são bênçãos nas nossas vidas. E existem outras que, infelizmente, elas só vêm para destruir, para confundir a nossa mente. Então, vou até abrir um parênteses aqui e falar para vocês. Tenham o hábito de, sempre que vocês orarem, falarem, Senhor, coloque no meu caminho apenas amizades que venham agregar, que venham edificar, que venham construir. E que o Senhor tire do meu caminho qualquer amizade que sirva apenas de engano e de maldição para a minha vida. Façam essa oração diariamente e vocês vão ver que realmente os que ficarão na sua vida são os amigos que Deus tem para você, os amigos que o Senhor colocou ao seu lado para te ajudar. E aqueles que são falsos, que querem apenas prejudicar você, querem apenas o seu mal, eles vão sair. Ponto 2. Por que esperar até o casamento? 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O Senhor já dizia isso, que a vontade dele é que nós nos abstenhamos, que a gente possa se abster da prostituição. Prostituição nada mais é do que você ter relacionamento sexual antes do casamento, certo? Isso seria prostituição,
ou também fornicação, é o mesmo nome. Muitos erroneamente acreditam que prostituição ocorre somente quando uma pessoa paga ou recebe dinheiro para fazer sexo. Porém, aos olhos de Deus, quando um jovem solteiro mantém um relacionamento sexual, está se prostituindo e seu relacionamento está manchado. Outro ponto muito importante aqui na lição, no tópico 2, que diz assim, Deus valoriza a castidade, diz assim: a castidade não é apenas a abstinência do ato sexual, mas sim uma forma de agir, pensar e de conviver com outras pessoas. Uma pessoa casta, ou seja, que busca a pureza, ela policia os seus pensamentos, a forma como se veste, como fala e como se relaciona com o próximo, para não despertar desejos sexuais indevidos em outras pessoas. O jovem e a jovem que temem a Deus não devem despertar desejos sexuais que não poderão ser satisfeitos fora do casamento. É o que eu digo para vocês. Se a gente não pode ter relacionamento sexual antes do casamento, se masturbação também é pecado, então não assista a filmes que já no seu título já traz toda uma ênfase sexual. Não fique sozinho com o seu namorado, com a sua namorada, com o noivo ou a noiva, numa sala sozinho, num quarto, assistindo filme. Procure sempre ter pessoas em volta. Gente, foge da aparência do mal. Sempre, foge. Não escute músicas que têm um apelo sexual, né, que fazem você pensar ou ter outros estímulos, ou aquelas músicas que você fala, nossa, essa música mexe comigo. Evita, foge, corra, que nem José. Né, a esposa de Potifar tentou agarrar ele. Imagina um homem, que geralmente a gente fala que o homem ele é mais visual e a mulher é mais sensorial, mais sensitiva, se eu não me engano. Então um homem, para despertar para o sexo, basta apenas ele olhar, ele ver algo que venha a excitar ele. E José, sendo mesmo longe do pai, mesmo longe ali dos seus familiares, ele sabia o Deus a quem ele servia. E quando a mulher de Potifar tentou agarrar ele, ele fugiu, ele correu. É isso que a gente tem que fazer todas as vezes que a tentação for lá bater na nossa porta. Porque ser tentados, todos nós somos diariamente. Só que o que você vai fazer com essa tentação? Você vai deixá-la entrar? Ou você vai fugir, correr? O que você vai fazer? É isso que define o nosso caráter. E uma pessoa que busca a castidade, a pureza, ela evita a qualquer custo dar brechas para que algo errado aconteça. Gente, tópico 3. Não precisamos ceder à cultura do mundo. Eu falei ele aqui rapidinho porque eu acredito que ele está bem conciso, bem explicadinho. Diz assim: a cultura de nossos dias ensina que a vida sexual antes do casamento é benéfica e que se uma pessoa não está satisfeita com seu namorado, pode buscar o prazer com outra pessoa. Esse é um pensamento satânico e fere o princípio dado por Deus sobre o homem e a mulher serem um por meio do casamento. Paulo diz que se um homem se junta com uma prostituta, faz-se um só corpo com ela, lá em 1 Coríntios 6,16. Seja solteiro, casado, se um homem ou mulher busca o prazer sexual fora dos limites ordenados por Deus, não pode esperar ser abençoado por ele nessa área. Se você busca sempre fazer a vontade de Deus, ter um relacionamento com o Senhor, busca a vida eterna, se você crê nas Sagradas Escrituras, no poder do jejum e da oração, se você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo que a gente vem aprendendo desde o mês passado, que é onde a gente firma a nossa fé, você tem que saber que o Senhor Deus, Ele requer de nós santidade e pureza. E por isso, espere o tempo certo. A palavra de Deus diz que há tempo determinado para todo o propósito. E a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. Então confiem, esperem o momento certo. Não tenham vergonha de dizer, não, eu escolhi esperar. Tem até um movimento, né, que diz isso. Eu escolhi esperar. Não tenha vergonha disso. Porque ainda a palavra de Deus diz, né, o Senhor Jesus diz, aquele que se envergonhar de mim, naquele dia eu me envergonharei dele. Então não tenha vergonha de dizer, não, eu sigo os padrões cristãos. Eu sou uma pessoa que eu resolvi esperar. Espere, porque com certeza o Senhor vai honrar a sua espera e você será muito abençoado na área sentimental, na área sexual, na área financeira. A bênção do Senhor para a sua vida conjugal
para o seu casamento, para você e seu futuro esposo, para a sua futura esposa, será uma bênção abrangente, que vai abranger todas as áreas da sua casa. O ponto 3, o que fazer quando se tomam decisões precipitadas? Foi o que eu falei para vocês. Arrependa-se, afaste-se do pecado e obedeça a Deus. A palavra de Deus diz assim, que se seu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Então, se hoje você se sente culpado, se você começa a pensar, poxa, eu fiz coisas que desagradaram a Deus, qual é o seu passo? É se arrepender, buscar o Senhor, Ele está pronto a te perdoar. 1 João 1:9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se hoje há algo que no seu coração te condena, lembre-se que maior é Deus do que o seu coração. Busque ao Senhor, peça perdão, abandone o pecado. O Senhor está disposto sempre a nos perdoar e procure viver uma vida de pureza e santificação. Gente, é essa a lição. Eu creio na pureza e na castidade. Eu vou ver se eu consigo gravar a próxima lição. Eu creio no casamento para mandar para vocês. Como vocês podem ouvir, as crianças já acordaram. Eu busquei aqui um período que eles estivessem dormindo ou assistindo TV para eu gravar para vocês esse vídeo. Então a gente se vê na próxima aula e daqui a pouco a gente se fala mais no WhatsApp, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Meditem na palavra.